Gurias, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+. Aproveitando, porque vocês são preguiçosas, né? Que eu já estou ligada nesse movimento. Por favor, se inscrevam, deixe o seu like, não paga nada, é grátis, é 0800, né? Então vamos ajudar a coleguinha, que todo mundo fica feliz. Hashtag fica a dica. Nós estamos com uma 40+, ela é terapeuta transpessoal. Transpessoal, né? Transpessoal. Falei certinho. E tem um método do Te Cuida, que eu já achei muito bom. Estamos com a Sandra Ti. Que arraso! Que arraso, obrigada. A gente vai continuar aqui assim mesmo, viu? É, sim, podcast. É natural, bem. Não dá pra engessar um negócio, senão não vai. Não vai. Me fala, fez uma transição de carreira. Fiz uma transição de carreira, Andrômeda. Com os seus... Com os meus 44. Tá, gata. Tá, gata. Chupa essa, desculpa. Receba. Receba. Coragem, viu? Depois a gente olha... É muito coragem, né? Muita gente que eu converso não consegue, fica patinando e desiste. Infeliz, né? Com certeza. Fazendo o que já não gosta mais, que já não tem tesão. Isso. E adoecendo, né? Claro. Porque adoece o corpo, o burnout tá aí, mas outras doenças também, né? Saúde mental tá em alta, mas tem outras coisas que o corpo não dói, enfim... E ela acha que é normal, é da idade, ela vai falar. E fica fazendo um exame, passando enfiando em máquina e tal. Tudo e não vai ver aceitar. a causa real, que é um chamado, né? A gente precisa vir aqui há um tempo curtíssimo esse que a gente passa nessa realidade. A gente só sabe o horário que a gente chegou. Isso. O da partida, não ninguém sabe ainda. Né? E aí não vai levar coisas, né? Não vai levar conta bancária, não vai levar... Então só que no meio do caminho a gente meio que se perde e vai que vai, né? Mas o espírito chama, né, pra gente fazer o que veio fazer, assim. Eu acho que, por exemplo, aqui nesse podcast eu sinto isso, vim pra cá refletindo, né? É uma coisa muito maravilhosa que você faz aqui. É incrível. Mas, gente, se não for para ser para dar voz para essas mulheres e para esses homens, porque eu fico muito encantada que os homens ficam muito mais emocionados do que as mulheres. Olha o nível de sensibilidade que eles estão. A gente tem uma imagem deles diferente do que são realmente, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com muito homem, muita mulher e, na real... Que fofos! São muito como eles conseguem se entregar? Sim. A gente acha que não. Na verdade, todo mundo quer a mesma coisa, quer ser feliz e quer, enfim, e tem muita coisa boa dentro, né? Todo mundo tem. Dá oportunidade para falar que tudo sai, tudo flui. Com certeza. Então, esse espaço é para isso. Sentou aqui, fala, solta a voz. Se quiser chorar, chora. E vai, o barco vai também, a gente para, limpa. Gratidão. Falei, pronto, agora eu vou lá. Eu sentar na outra cadeira, né? Que eu fico o dia inteiro sentada na minha cadeira e atendendo aos meus clientes, pacientes, né? Na terapia e tal. E aí tem isso, choro, muito lencinho. Às vezes estou na tela, né? A gente está do outro lado e tal. Mas aí eu falei, vou lá agora eu sentar na outra cadeira. Vai. Vem e vai contar tudo. Fez essa transição de carreira. Foi difícil, foi... Gente, mas para começar também foi fácil a vida? Não. Não, né? Desde que cheguei aqui já vem sendo... Então, a gente se formou, começou a atuar. Não, Andrômeda, para nascer já é uma loteria, né? Para vir pra cá. Pois bem. Mas depois que a gente vai indo, pegando umas receitas aí que vão nos passando na vida, na família, nos filmes, né? Vai fazendo o que dá, como dá, estudando o que dá e vamos que vamos. E tá tudo certo. Tudo certo, porque tudo fez parte, né, para chegar até o agora, né, até esse momento. O que eu falo para essa mulher é assim, menos cobrança e mais generosidade com você.
com a gente mesmo, né? A gente não tem generosidade com a gente. É mais difícil, realmente. A gente tem com o outro e não tem com a gente. Olha que louco isso, né? Sim. A gente precisa se cuidar primeiro, se amar primeiro. Isso. Tudo em primeiro, só que a gente sempre está em segundo ou terceiro. Isso, ou nem lembra, né? Daí quando começa a dar ruim, aí vai a dor, aí não tem jeito, porque não para de doer, né? Aí vai. Aí vai ser cuidado, né? Então, aí vai... por isso que a história do Te Cuida, primeiro, assim, antes de eu fazer a transição de carreira, eu vinha estudando bastante. Eu tenho muita facilidade de estudar, percebi isso depois que fiz a transição de carreira, né? E fui fazer inglês, eu não falava inglês. Estudava e não falava. E aí, quando eu saí do mundo corporativo, falei, agora eu preciso falar inglês. E em 6 meses... eu consegui falar inglês. Jura? Me passa o nome dessa professora, pelo amor de Deus. Que eu tô na mesma. Tô. Que saco, gente. É um método, né? Eu fiz Kumon. Eu era doida fazer Kumon. Kumon de criança. Jura? Fui lá. Só que eu fui e fiz, né? Tudo. É punk. O método é muito bom, mas ele exige disciplina, consistência e tal. Nos últimos módulos eu queria carregar pedra, mas não queria ler aquelas folhinhas. Pesadíssimo para o cérebro, né? Mas depois fui e falei com a professora, eu falei, não tô falando ainda. Ela falou, você vai falar, a hora que precisar, você vai falar. E daí eu fiz essa viagem internacional e falei, nossa, eu me senti, gente. Nossa, hoje em dia eu falo, treino toda semana, graças a Deus, e tô falando. E aí, insuportável, Sandra. Aí fiquei insuportável. Mas aí, antes eu já estudava, e aí e foi para esse lance da transpessoal. Eu era uma pessoa que não acreditava em terapia, né? Eu era essa pessoa que falava assim, não, terapia não serve pra nada, imagina. Isso é bobagem. Total. Acredito. Eu falava, isso daí... Mas fui fazer um curso de final de semana e aí aquele curso virou a minha mente. E aí eu fui ler o que esse cara faz. Que curso? Fui fazer o LT com o Tadashi. E aí, no LT, eu falei, mas o que esse cara é? Como assim? Aí ele é terapeuta transpessoal. Eu falei, é isso que eu quero ser. Só que eu tava lá dentro do mundo corporativo. Então, aí eu comecei a estudar, me aprofundar e fazer terapia com um terapeuta transpessoal. Encontrei o cara, assim, foi muito legal, Dr. Souza. E aí, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, no outro dia eu já sei o que eu quero. Aí ele falou, então você vai fazer esse curso. Quanto tempo você trabalhou na outra empresa? 23, 24 anos. Meu Deus, 2 décadas e meia quase. Criei minha filha tem 24, né? Agora, mas então ela tinha 20. Eu falei assim, quando eu saí feliz, né? Porque eu falei, eu só estava esperando esse momento, essa libertação. Tava criada mesmo. E ela chorando em casa. Eu falei, eu tive que consolar ela e tal. Eu falei, cara, eu não nasci lá. Aí ela falou, mas eu nasci. Ela nasceu. Ela nasceu, foi criada naquele mundo todo, achou que aquilo era né? Enfim, e aí sou muito grata, obviamente, né? Tudo que eu vivi lá, uma empresa maravilhosa, incrível. Mas não era mais para mim, não dava mais, já deu. Eu tinha que viver ali e sustentar essa responsabilidade, né? Como mãe solteira, não falo mãe solo, falando, não, sou mãe solteira, fui solteira. Mas criei minha filha ao custo do meu trabalho. Esse solo é novo, Esse solo não é da nossa época. 40 mais. Não é. Gente, não é, desculpa. Não é. Ele é bem novinho, porque a gente, nossa, e tem um estigma, né? E sabe que foi a primeira vez que eu sofri preconceito na minha vida? Eu não sabia o que era isso. Assim, de ser maltratada mesmo. Maltratada não, eu falei, nossa, o que é isso, gente? Minha filha, eu adorava ir no cinema, sempre adoro ir no cinema. E ia sempre no cinema, sempre.
Só que quando minha filha nasceu, aí como faz um bebê no cinema? Agora, hoje em dia, né? Tô falando que eu sou uma 40 a mais. Hoje em dia tem sala preparada, graças a Deus, evoluiu. Mas 24 anos atrás não tinha. Parecia que era um extraterrestre indo no cinema. Sim. E aí ela fez 6 meses, tinha um tanto bom de vacina. Eu falei, eu vou, não aguento mais, quero ir no cinema. E aí fui no cinema, cheguei lá, fui comprar. Eu já era acostumada a ir sozinha no cinema há muito tempo, porque independente e tal. E aí cheguei no cinema com um carrinho de bebê, e aí comprei o ingresso. A moça falou, e seu marido? Eu falei, mas precisa ter marido para entrar no cinema? No ano 2000? Oi? Foi. Eu falei, gente, que negócio esquisito. Não é que é esquisito, o povo é atrasado. Então. Mas é um inconsciente mesmo. A pessoa faz sem consciência, assim, porque não tem cabimento. Sim, hoje a gente falando disso, parece que mulher, foi se você tem um parceiro atrás, né? Mas, cara, poxa vida, tudo que a gente já conquistou, né? Já precisa mais. Não, mas é uma mulher falando pra você. Sim. Olha e quem me atendeu nessa bilheteria era uma mulher. Olha que louco. Bem louco. A mulher não tem... Gente, eu canso de falar. Ai, e aí, quando saí da empresa, eu falei, vou ser terapeuta transpessoal e comecei. E aí, como eu já tinha experiência de lidar com muita gente, né? Eu não tive medo de começar a atender. Muitas colegas minhas têm pavor, têm medo. Ai, muita responsabilidade. Realmente mas eu já lidava com muita responsabilidade, né, Andrômeda? Mas a gente é responsável, gente. Para qualquer profissão essa responsabilidade. Sim. Eu já me sentia responsável, não tinha essa dúvida. Não tem a menor dúvida. E outra, né? Eu acho que assim, agora mesmo eu fui num retiro e passei com uma terapeuta, ela falou assim, é sua missão de vida. Eu acho que isso facilita tudo, né? Se é a minha missão de vida, eu vou, que vou. É igual você tá aqui, você não acorda com medo de vir para cá fazer um podcast. Acredito que não. Zero. Então, é isso. Desde o primeiro gata que eu soltei. Gata. E ficou esse gato aí. Isso. Aí todo mundo... Você é formado em comunicação? Fez, claro, comunicação da vida, meu bem. Isso. Tem faculdade que a gente faz sem receber diploma, né? Vamos entregar um dia. Isso, um dia. Vou bater aí na porta, vou entregar, eu vou receber. Isso. E aí foi assim, tô aqui. Aí criei o Te Cuida, né? Foi muito legal também. Te Cuida, né? Quando eu comecei a atender Sandra Ti, tinha que divulgar a rede social, a gente tem que estar atualizada, né, gata? Não é fazer cartãozinho, não existe mais. Não tem nem fax, nem bem, que dirá. Aí meu amigo falou, mas você precisa de um Instagram novo. Esse seu aí não dá, tem que ser um novo. Eu falei, mas o que eu vou inventar? Não sei. E aí todos os nomes que eu pensava, todos, bem punha lá e já tem. Nada dava certo. Fui para um evento, eu estudo Cabala faz 6 anos, fui para um evento da Cabala, passei a noite estudando o Zohar, num dia muito especial, era o dia do Zohar. E cheguei em casa de manhã já tinha amanhecido. E sentei na cama, e aí assoprou Te Cuida. Com o Ti do Sandra Ti, né? Te Cuida. Eu falei, não dá, já deve ter, né? Aí peguei o celular, não tinha. Meu. Espiritualidade, eu agradeço. Conexão, recebemos. Recebi. Obrigada. E aí, todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, site, Gmail, tudo tinha disponível. Entende?
Entendo. Eu não nasci Andrômeda, né? Que não... Acha fácil carregar esse nome. Nossa, a constelação inteira não é. Se faz tudo certo, ok. Faz uma coisinha errada. Isso. Não tem outra. Não tem outra. E aí comecei, eu te cuido divulgando a terapia, divulgando a espiritualidade, divulgando o amor, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa povoar a internet com amor. Já tem muito ódio, né? A gente precisa dar like, gente. Dá like quando alguém fala de amor. Cansou de falar também. Jesus Cristo. Porque a gente precisa treinar o algoritmo para ser mais amável, compassivo, né? É a gente que vai mudar esse algoritmo. Nós, mulheres, homens, seres humanos. Nós humanos vamos mudar. E ele vai ficar mais amoroso, né? Porque hoje em dia ele funciona à base do hate, né? Do ódio. E aí isso tá pegando. Então, tô lá na minha resistência, como um beija-flor que leva uma gota d'água no incêndio, falando todos os dias sobre o amor e sobre a terapia, né? Que muito do que a gente vê que tem aí de a pessoa não tá vivendo bem é porque ela não sabe alguma coisa. Ela só não sabe, que alguém, olha, é uma terapeuta trans pessoal, então que tá falando, não sou eu. Que eu falo, essa mulher não sabe dar nomes. Isso! Então dificulta muito. E a terapia ajuda muito nisso. Às vezes você precisa de um nome, às vezes você precisa de um repertório diferente. Que você não sabe, mas aí o terapeuta ele tem que saber de um monte de coisa. Eu acho o máximo da minha profissão isso, porque eu sempre fui essa pessoa antenada e até às vezes me chamavam de antena parabólica. Olha que coisa 40 mais, entrou. Adoro. Aí eu falei, uma tão pior, minha filha, fica tranquila. Antena parabólica, porque eu captava tudo, entende? É minha característica essa de estar conectada e tal, só que era visto de uma forma pejorativa, porque eu não estava usando aquilo para uma finalidade com um propósito. Eu estava sendo, eu não entendia o que era ser diferente daquilo. Para mim, eu tinha que estar a par de tudo, assim, eu sempre fui assim. E como terapeuta, essa capacidade é muito importante, porque às vezes para sair de um problema é super fácil, mas a pessoa não tem a chavinha. Entende? Não tem a chavinha ou não tem a predisposição? Não, ela não tem. Às vezes ela tem a chavinha, tá no bolso dela, né? Mas às vezes alguém precisa contar para ela que tem, né? A chavinha. O teu público é 40 mais? Olha, o meu público é bastante variado, mas 25 mais. Eu atendo adolescente também, eu não atendo crianças, porque para atender criança tem que ter um espaço lúdico e tal. Adoraria, mas ainda não é. Tem que focar em alguma coisa. Então, mas eu atendo 40 mais, principalmente, mas também vem para mim os jovenzinhos. Porque eles são maravilhosos, estão com uma cabeça boa, assim, evoluída, mas eles estão vivendo em sofrimento, né? Porque há uma demanda invisível, né? De cobrança, sei lá. É uma... Qual que é a queixa desse 40 menos? A queixa do 40 assim, mais? A maioria, não, do menos. Do menos. Do menos que é uma nova geração. Uma nova geração. É uma ansiedade de querer chegar logo num lugar, entendeu? Num tempo, num objetivo que leva às vezes leva uns 20 anos, né? Para eles chegarem. O imediatismo. Isso, eles querem tudo para agora, uma ansiedade muito alta, assim, por conta disso, assim, de querer
Ele parece que já sabe muita coisa, eles já viram muitos filmes, eles já viram muitos documentários, eles já leram bastante, eles já jogaram jogos, eles já entenderam. Só não viveram. Só que não viveram. E eles precisam viver. E precisa vir a frustração, porque eu acho que é uma geração Sim. que não sabe lidar com a frustração. Não sabe. A gente não ensinou. Não. Cagamos no pau nisso aí. Eita, nós, foi. A gente achou que estava fazendo o melhor certo. Aliás, a gente fez o certo, nossos pais fizeram o certo, nossos avós e todo mundo, a galera. Todos os pra trás. Honro todos eles. Mas é difícil chegar a esse entendimento, né? É muito difícil, porque foi através de muita dor, né? Muita frustração, como você falou, né? E a gente tentou, então, minimizar isso ao máximo. Que burras, né? Não foi por isso. Cagamos no pau nisso aí, gente. Mas a gente tá... Eu acho que eu tenho uma teoria, assim, que esse nível de sensibilidade que essa galera tá vindo e que a gente tá ajudando a ser sensível, né? Protegendo ali com todos os colchões e almofadas que a gente coloca. Num ninho mesmo. Nossa Senhora. É porque o mundo precisa dessa sensibilidade para passar por esse processo de transformação, né? De a gente não admitir mais, né, o racismo, não admitir mais a homofobia, não admitir mais tratar com diferentes pessoas atípicas e tudo mais, entende? Como que a gente pode incluir, tratar bem e amar? Porque tem amor para todo mundo, gente, né? Não falta amor, gente. Não falta amor, mas falta expressar esse amor. Em algum momento da nossa evolução foi necessário a gente ser bonzinho com os de dentro e ruim com os de fora, porque senão a gente não chegava até aqui. Não ia Essa é uma fala do Siddhartha Ribeiro, não é minha. Que eu gosto muito, que ele fala, olha, teve um tempo que você tinha que ser bonzinho só com os de dentro, né? Tinha os de dentro e os de fora. Mas agora está todo mundo dentro. Tá? Só tem um lugar embaixo do céu. Entende? Então agora está todo mundo dentro. E agora, graças a Deus, a gente chegou num momento de evolução que tem para todo mundo. Tem amor, mas tem alimento, tem tudo, né? E eu acho que esse nível de sensibilidade dessa geração é por isso. Porque... a gente tá indo para essa mudança, entende? Eles só não suportam, assim como hoje, Andrômeda, a gente não suportaria assistir o enforcamento em praça pública. E até uns 70 anos atrás isso existia. Né? Sim. Eles não aguentam mais ver uma pessoa ser maltratada. Isso eu acho ótimo. Eu também acho maravilhoso, entende? Por isso que eu acho que a gente não errou. E por isso que eu acho que tá tudo certo. A convivência, eles convivem. Nossa, eles se ajudam. Eu acho incrível o senso deles de colaboração, é incrível. E o senso de justiça, então? Nossa. Apuradíssimo. Apuradíssimo. A gente passa um dobrado, né? Nossa, não posso nem falar uma palavra errada. Eu tenho um de 14. Não, mas hoje em dia eu policio muito e aí eu vejo pelo que eu falo o que eu tô pensando. E aí eu mesma já... É que a gente tinha um outro vocabulário, né? Você vai falar de um homossexual, na nossa época a gente falava que ele era um viado. Era viado, era isso. Né? A mulher era uma sapatona. Sapatão, né? Então, meu filho me ensinou que mãe é homoafetivo. Isso. Olha, e eles que lindo. ensinam a gente o dia inteiro. Eu olhei e fiz... João... mãe. Mãe. Não, eu não tenho preconceito nenhum, João Vitor. Você acha que eu vou ter? Imagina. Não. Eu sou quase uma drag queen. Como que eu vou ter preconceito? De forma alguma. Mas foi uma época que é só puxar, gente, no YouTube e ver as novelas que assistia quando criança, você. Hoje em dia são impensáveis, né? A própria Laerte, agora que
transitou, né, para o gênero feminino, ela fala que as tirinhas dela, ela mesma... Adoro. Não, era outro Laerte, vem aqui. Laerte, vou fazer. Vem. Ai, Laerte, vem. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas você vê, né? Então é isso. Outro dia eu tava vendo Meu pai assiste shorts no YouTube. Tem 80 anos. Olha E aí como eles estão se modernizando. O Chico Anísio falando que não tinha nada que salvar o mico-leão dourado, alguma coisa assim. Devia ser um vídeo de uns 30 anos atrás. Eu falei, mas se o Chico Anísio estivesse vivo hoje, com certeza ele já colocaria outra fala. Porque é uma pessoa muito inteligente, né? Ia saber a importância de preservar o mico-leão dourado, todos os seres. Não tinha tanta informação, então, vamos relevar. A gente, lá atrás, fez o que era o que dava naquela época. E agora eu acho que cabe a gente também a se adaptar a esse novo tempo e aprender, né? Tanto com os mais 40 menos, com os 40 vezes 2, né? Então, a gente tem que aprender, mas é muito bacana poder aprender e também pensar diferente. Eu acho que é importante. Esse negócio não é que todo mundo tem que pensar igual, mas algumas coisinhas são básicas, né? Algumas coisinhas, que é isso que eu falo da questão do... Se está sendo praticado o amor, né? O amor ao próximo, o amor a você mesmo, e o amor à divindade, a um ser superior, algo que você acredite, enfim, amor e respeito. O básico é indiscutível, né? Isso. Então, respeito e amor é indiscutível. Mas tem pessoas que têm preferências e tá tudo bem, e pensam de forma diferente, tá tudo bem, né? Não tem problema. Sem amor... Tá bem louco, hein? Desculpa tá aí. Tá bem louco. Desculpa e a ideia do Te Cuida, Andrômeda, o que eu achei assim que tem a ver comigo, que é uma coisa que eu gostaria de compartilhar e faço esse compartilhamento no meu trabalho, é que se você cuida de você bem, se você cuida de você no básico, bebendo água, se alimentando bem, fazendo atividade física, todo mundo sabe disso, né? Faz seu check-up anual, dorme, né? Tem bons relacionamentos, você vai ser essa pessoa que não vai precisar ser cuidada, que não vai ter um problema, né? Uma coisa que te impeça de viver bem, né? Então, assim, hoje eu cuido do meu irmão. Meu irmão tem 2 anos a mais que eu. E ele foi um cara que nos cuidou, né? E aí hoje eu cuido dele. O boleto veio. Mas com certeza é muito mais difícil, não é fácil, né? Cuidar de uma pessoa que não anda, que não fala, você tem que dar banho, tem que ter ajuda, precisa de muita gente para cuidar de uma pessoa assim. Ele não tem mais a liberdade de sair de casa, ele precisa que... Ele é consciente? Consciente, totalmente, palmeirense, assim, não perde um jogo e tal. Tem os hábitos dele lá. Mas, assim, o que eu digo é que... Aí algumas pessoas falam, nossa, Sandra, mas isso é pesado e tal. Eu falei assim, e pra ele? Já pensou? Isso que eu ia falar. Meu pai amado, gente. Por isso que eu perguntei, ele é consciente? Consciente. Inconsciente ainda vai lá. Eu acho que não tem assim, não sei, eu não conheci ninguém assim. Ele... Não, você estar inconsciente... Sim, eu sei, em coma, talvez, né? Mas não, ele todos os dias tem a rotina dele e tal, mas ele foi essa pessoa, entende? Que não cuidou dele mesmo, né? E aí o bicho pega, mas... eu acredito que... aí, depois disso, eu conheci muita gente, né? Que cuida de um filho autista, de uma mãe que teve esclerose, sei lá, tetraplégica na cama. E aí vai, muita gente. O filho nasceu assim, e taraná, e cuida. Eu pergunto, você preferiria cuidar ou ser cuidado nesse sentido? Eu, se for para escolher um personagem no filme, escolhi o que cuida. O que cuida, claro. Entende?
Então, estamos aí. É só um papel que eu desempenho nesse filme. Menina, que conexão com o Te Cuida, hein? E aí é isso. Eu falo assim, se cuida, cara, porque se você não se cuidar, você não sabe o dia de amanhã, se vem um infarto, um AVC, um câncer, não sei lá o quê, entende? E aí, cara, e aí, como é que vai ser? Aí já foi, né? Então, é todos os dias, acordar todos os dias, reservar. E também outra coisa que eu aprendi, Andrômeda, não sobra tempo. Não vai sobrar. O tempo e dinheiro é uma coisa que não sobra. Você que determina. Você fala, eu vou reservar esse tempo da minha semana para fazer nada. Pra ficar na cara do sol, assim, tem que tomar sol, gente. Sinto muito. Eu amo. O Astro Rei tá lá no céu e a gente, mesmo que você suplemente vitamina D, e a vitamina D é importantíssima para a saúde mental. Nada substitui, gente. Precisa tomar sol. E não vai sobrar tempo para tomar sol. Tem que falar. Tem um planejamento. Tem que riscar lá na agenda. Aqui agora não vai sobrar tempo para fazer o que você gosta, o que você ama. Você quer aprender música? Te digo, não vai sobrar tempo. Você tem que entrar num curso e pagar e ir lá fazer. Tem jeito, não tem outro jeito. Então, o autocuidado é isso. A gente precisa ter essa consciência. Ouviram, né? Bonitas. E bonitos. E aí, se fizer tudo direitinho, né, a gente tá aí. Ameniza, né? Ainda não é que não quer dizer que vai dar tudo certo. Não quer. Tem outros fatores, mas pelo menos da nossa parte, eu acho que é necessário fazer. Pelo menos você vai estar consciência tranquila, né? Que fez a sua parte. Vamos lá. Terapia, o que seria terapia transpessoal? Amor. A terapia transpessoal é a quarta força da psicologia. É uma terapia que vem depois da humanista, né? Que tem lá o Maslow, Viktor Frankl, Rogers, que são pessoas que entenderam que o ser humano tem uma necessidade de transcendência. Se a gente não transcende, a gente se torna violento, inclusive. Olha. A transcendência é você se sentir a gota do oceano, entendeu? Você sentir que tem algo mais do que essa realidade física, né? Você sentir que você faz parte de um todo muito maior, que você é realmente um pontinho nesse universo gigantesco, entende? Então, a transcendência tem a ver com isso. Por isso tem a ver com a espiritualidade. Eu vejo a espiritualidade não como essa espiritualidade do espiritismo, né? De ver um espírito, por exemplo, ou ouvir voz. Tem a ver com isso também, mas não é isso. A espiritualidade é a conexão invisível que nós temos uns com os outros. Então, você e seu filho, ainda que você está aqui gravando podcast, ele não sei onde ele está agora, mas você está conectada com ele. E ele pode estar na China, e ele pode estar... Entende? A minha mãe não está mais nessa realidade, mas eu estou conectada com ela, de qualquer forma. Então, a espiritualidade são essas conexões, né? E a transpessoal, ela abarca esses assuntos. Então, a gente fala de ancestralidade, mas pode trazer vidas passadas. Mas eu acredito nos orixás. Traz para terapia os orixás, mas eu acredito em santos, trago os santos. Olha, eu sou ateu e não tenho nada a ver com... Não trago isso, mas traz os valores, né? O ateu tem os valores para trazer. Então, tem a ver com isso. Eu me identifiquei muito com a transpessoal porque a psicologia, ela tem essa necessidade de cuidar da mente e das emoções e o espírito. Né? Para mim, a espiritualidade nunca foi uma dúvida de existência. Né? Com 7 anos eu tive a minha primeira experiência
com o mundo espiritual de uma maneira que eu nunca mais esqueci. Eu com certeza tive outras, mas essa eu nunca esqueci. A minha mãe, desde que eu nasci, ela sempre foi muito doente, né? Ela já vinha de um processo e tal. Foi bem difícil para ela as gestações, ela quase morreu algumas vezes. E eu lembro que ela estava de cama e ela começou a falar com uma voz diferente, não era ela. E aí, cara, eu não tive medo. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu fui lá, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, porque meus pais frequentavam a Igreja Católica e o Centro Espírita. E tinha essa Bíblia lá, que é igual a outra Bíblia. Hoje em dia eu sei que a Bíblia, o Corão, o Torá, tudo muito parecido. E aí eu peguei, abri e li um trecho da Bíblia. E aí ela teve uma incorporação, como fala, que ela não tipo, tinha autorização dela, ela estava ali, eu esqueci o nome agora. E aí ela falou, eu quero água, e aí eu dei água, e aí pronto, aí minha mãe voltou. Então, assim, se você vai numa experiência, por exemplo, de um centro espírita, de qualquer outro ritual, e você vê tudo aquilo, você pode falar assim, acho que isso é um teatro. Pode ser que eles estejam ensinando. Eu não acredito nisso. Não conheço essas pessoas, vai saber. Agora, sua mãe, dentro da sua casa... Impossível. Não era, entendeu? Na situação que ela estava, mas pode ser sua mãe, não queria brincar. Não era. Então, assim, eu nunca tive dúvida que esse mundo espiritual existe. Nunca. Eu, então... E aí, e depois disso, tive várias outras experiências e aí a psicologia tradicional, que vai até um determinado ponto, que é onde dá para a ciência ir, né, até onde a gente chegou até aqui, não me atendia nisso. Então... eu encontro na transpessoal essa possibilidade, né? Essa possibilidade de tratar esses assuntos não como loucura, né? Mas como característica, ok? Alguns vêm para cá com uma característica que ouve mais do que eu ouço, vê mais do que eu vejo. Sente mais. Isso. É só que a pessoa às vezes não tem nome para dar para isso e dependendo aonde ela for, vão dar uns diagnósticos e tal. Uns nomes, uns remédios e tal. Quando não tratado como esquizofrenia. Sim, entende? Existe casos que realmente tem que ir para esse tipo de tratamento, não tem jeito, mas a maioria dá para você dar repertório e dar apoio para a pessoa saber o que ela faz com isso, saber que ela não é o único, ela não é um ser estranho, ela é absolutamente normal. Muito mais comum do que ela imagina. Muito mais comum. Que bom falar isso num podcast. Claro, como não? Que maravilhoso. Imagina. Então, existe, por exemplo, eu descobri agora há pouco, Escutadores de Vozes, é um grupo criado pela USP, Ribeirão Preto. Ótimo! Só dá lá uma busca. E você entra num grupo que você vai ver que tem um monte de escutadores de vozes. E como que eles lidam com isso? E como que eles convivem com isso? Entende? E vive bem. E não precisa ser internado, não precisa nada Pelo amor disso, de Deus. gente. Aliás, Isso, olha... a luta antimanicomial... Não. Já tiramos da frequência aí. Já. Corta essa história. Então, a terapia transpessoal, a psicologia transpessoal, que eu fiz lá no Instituto Vera Saldanha, maravilhosa, Vera Saldanha, teve contato com o Groff, com só os bambambam da transpessoal, os fundadores. Olha que delícia. E aí, fiz essa pós-graduação, né?
E é isso, a terapia transpessoal, então ela é isso, tratar o conteúdo que vem na terapia, e aí tem algumas técnicas, né, que usa a imaginação ativa e grafismo principalmente, mas pode ser modelagem, pode ser dança, pode ser música, terapia, enfim, a transpessoal abarca esses negócios que vão mais profundo no inconsciente, como eu falei. A gente tem problemas porque a gente não sabe o que a gente não sabe. E através de técnicas você pode acessar esse conteúdo, trazer para o seu consciente e aí você tem a oportunidade de escolher. Ah, entendi. Eu quero continuar assim, eu quero mudar. Você vai ter mais liberdade, né? Então, eu acredito nisso, assim. O processo é mais rápido do que uma terapia? Ele é mais rápido, mais profundo. Eu acho que quando você se aprofunda, você porque, traz assim, mais foi consciente. uma grande evolução, né? A psicanálise, uma grande evolução de tratar pessoas aparentemente com doenças mentais pela fala. Porque antigamente eles amarravam no camisa de força, trancafiavam, queria abrir a cabeça da pessoa. Choque, lobotomia, enfim. Aí vem a psicanálise e fala, não, é só você perguntar para a pessoa, ela fala. Ela te responde, tranquilamente, inclusive. Isso. Só que ainda era numa época que muitas vezes vinha o quê? A pessoa foi abusada por alguém da família, né? E aí a sociedade, aí era um escândalo, ainda assim. Não era uma então vamos deixar pra lá, né? Deixa pra lá, né? Que é melhor. Mas a psicanálise foi essa grande Não encarar evolução. Não encarar o problema. A fala. Agora, a expressão artística, né? A expressão gráfica ou a escrita terapêutica, ou então a pessoa entrar num estado alterado de consciência pelo relaxamento, ela acessa conteúdos mais profundos. E aí tem coisas que a gente pode acessar, coisas assim, pesadas, mas que precisam ser tratadas. Uma hora a gente precisa limpar o quartinho da bagunça, gente, e pintar de outra cor e colocar... Recolher esse lixo. Recolher o lixo, jogar fora. Transformar o que dá para fazer com essa informação já aconteceu. O que a gente vai fazer daqui para frente, né? Que perdão que eu preciso liberar, que auto-perdão que eu... É amor. A resposta, só já posso te adiantar um grande spoiler. É o amor, entendeu? Que vai... Um grande spoiler é ótimo, gente. Que é isso, você entra na terapia... E aí, assim, né, o que você falou, né? Isso que muita gente já entendeu. A resposta é essa. E aí? Onde compra? Cadê o frasco, a pílula? Cadê a ação? A gente precisa fazer a jornada, porque é na jornada que você aprende com todos os sentidos, né? Não é só a nossa cabeça que tem que saber, senão era só você sentar numa sala e ficar lendo o livro o resto da vida e pronto. Mas não é isso. Quem quer saber é a sua mão, é o seu pé, entende? É o seu estômago que precisa saber de tudo isso. Então, é todos os seus sentidos, e os sentidos físicos e os outros sentidos também precisam saber disso, para daí sim acontecer a verdadeira transformação. E aí, na terapia transpessoal, a gente ajuda a fazer isso no setting, né? Você vai fazer isso de uma forma mais dirigida, tal, e aí vai aprender, às vezes com um jogo. Eu tenho um jogo que eu gosto bastante, que se chama Mahalila, um jogo milenar que através de um caminho você joga um assunto lá e aí ele vai trazendo, e aí você vai trazendo consciência dali de uma forma experiencial, né? Que você aprende através de uma experiência. Mas é por isso que ela é mais profunda, eu acho, assim, por isso que eu me identifiquei. Hoje em dia eu estudo psicologia, acho que eu vou estudar o resto da vida esse assunto, porque, né, a mente humana requer bastante estudo, mas hoje em dia eu percebo isso, assim, eu não julgo as outras linhas porque tem cliente e paciente para todo tipo de terapia.
Mas a que eu gosto e a que eu acredito é essa. Então, Eu acho que ela é mais assertiva. Então, hoje não coloco isso de mais e menos. Eu acho que vai vir as pessoas uma opinião que... própria. Eu acho que ela é mais... Eu acho que ela é mais assertiva. Eu acho que ela é mais rápida. E eu acho que ela é mais profunda. Eu já fiz... Já. Então. Então, já fiz várias, né? Então, eu só que se joga sem paraquedas. Vai. Ai, quero conhecer. Não fiz ainda. Ai, quero viver. Tudo eu quero viver. Isso. Uma sede de viver, de conhecimento. E, assim, disparadamente, eu acho que... Bacana, que bom. É muito mais profunda. Eu acho que não tem comparação, porque você fala de um tema, e esse tema, ele é aprofundado. Sim. Ele não fica só num raso, e nada contra também as que ficam num raso. Porque também Cada um tem vai se pessoa que encaixar. tá numa fase do processo que se ela aprofundar muito, ela afoga, né? Então, tem que... Que bom que a pessoa comece de algum lugar e vai. O autoconhecimento pode ser através de uma leitura, de um livro, entende? Você começa de onde dá para você começar. E autoconhecimento não pesa, não ocupa espaço, e você pode levar para qualquer lugar. Sim, olha que ótimo. Maravilhoso. Então, ele é excelente. Eu queria que você... O nosso tempo tá ferrado, lógico, né? Porque assunto bom é rápido. Mais que o Homem da Cobra. Mas eu adoro. Você imagina se ficasse quieta aqui? Meu Deus. Eu queria te matar, dar um jeito de dar um chute na canela dessa mulher. Pra ela abrir a boca, pelo amor de Deus. Um conselho para esse ser 40 a mais. Pro ser 40 a mais, nossa, um conselho, cara, é isso, né? Se cuida mesmo. Faz um pouquinho melhor hoje do que você fez ontem, né? Eu acho que e continua, não para, né? Porque eu acho que Vou até contar uma historinha rápida sobre isso, né? O estudante de Cabala, vamos lá para o Egito, né? Os caras saíram do Egito, podia escolher, né? Se ia para ser pego pelos soldados ou morrer afogado, né? E aí o Moisés abriu lá o mar, não sei o quê, chegaram no deserto. Se você colocar hoje no Google Maps, Egito, Israel, de a pé, o Google faz a rota para você, porque isso foi de a pé, não tinha outro jeito. Sabe quanto tempo dá do Egito ao Israel? Não. Sem parar, de a pé? 11 dias. Eles levaram 40 anos para chegar lá. Por quê? Porque eles pararam. Faziam paradas. Tinha paradas que duravam 5 dias, tinha umas que duraram 20 anos. E é mais ou menos uma história simbólica para a nossa vida, entende? Por isso que antigamente, para estudar Cabala, tinha que ter mais de 40 anos. Por quê? E por que são essas paradas, segundo a Cabala? É quando você criava o recipiente para você conseguir receber a sua bênção, a sua luz, a sua porção de luz. Vamos supor que o universo quer te dar a luz, um monte. No universo tem luz infinita. Mas se não tiver como segurar, ou se você tiver só a sua mão, você só vai pegar isso de luz. Se você tiver uma caixa d'água, você vai pegar uma caixa d'água. Então, criar esse recipiente requer tempo. E o 40 a mais, quem chegou agora nos 40 a mais, criou recipientes. Hoje em dia a gente dá valor para coisas que muita gente de 10 anos não entende, de 20 não entende. A gente valoriza. Por quê? Porque a gente criou o recipiente, né? Então, essa metáfora aí do Egito, do 40 a mais, é isso, a constância. Eu daria o conselho disso. Se cuide um pouco melhor do que ontem, com constância. E pratique o bem, sem olhar quem. Acho que tudo que a gente dá, a gente vai receber, cara. Então... O universo é tão sábio, gente, que não adianta. Só isso, é simples. Jogar eu não vou falar mais do mesmo porque as verdades, elas são as mesmas. Todo mundo repete elas, porque é elas que precisam ser repetidas, né?
Não tem jeito. Então, eu daria esse conselho. Não para, cara. Vai. Primeiro, saiba o que você quer e vai atrás, né? E vai, se der errado, cai, levanta, né? De novo e vai embora, gente. E não coloque empecilho, gente. Vai ficar mais leve. Sim. Se você ficar colocando empecilho em tudo, é hiena do Unibanco, bem. Ó vida, ó céu, ó azar. Gente, não rola. Não rola. 2023, desculpa, não dá mais. Esse mimimi. Com toda a conexão que a gente tem, né? A internet aí a nosso favor. Você consegue achar todo mundo o tempo inteiro, ir lá. E o máximo que você vai ganhar é um não, né? Poxa vida. E o não você já tem, né? Só para lembrar. Nós já temos. Essa Simples assim. Simples assim. Temos várias mulheres aqui, poderosíssimas. Escolha uma que te representa. Ai, hoje em dia é Rita Lee. Tinha certeza! Gente, que maravilhosa mulher. Pegue Rita Lee e coloque ali do seu ladinho. Como que faz isso? Só você tirar, Ai, que facinho. E aí? Aí tira qual você quiser. Só tem mulher boa, né? Só. Aí você coloca. A representatividade aqui. Ai, perfeito. Perfeito. Me dá Dercy aqui. E agora, esse vai ser o seu podcast, meu bem. Sua cara. Ai, Sandra, gratidão, meu bem. Andrômeda. Amei. Eu também. O tempo corre aqui. Muito. Volte quando quiser. Venho mesmo. Sempre muito bem-vinda. Portas abertas. Adoro conhecimento. Adoro mulher inteligente. Mulher que vai rompendo com essas barreiras. E não diz não, diz sim. Sim. Eu trouxe para você o Pode Sim. Eu vi, menina. Pode sim. Pode sim. Ai, gratidão. Gente, sigam o canal aqui da Andrômeda. Dá um like, sigam lá o Te né, Cuida gatos? também. Claro, o Te Cuida. Pelo amor de Deus. Fala como que é. Te Cuida lá em todas as redes sociais. Cuida, certinho. Já colocou assim, já vai cair lá. Isso. Ela vai estar à sua disposição, não tenho a menor dúvida. E eu preparei também para quem estiver assistindo esse podcast, eu tenho um conteúdo digital para quem ainda não tem disponibilidade para fazer terapia, que eu sei que muita gente não tem. Gente, por favor. Então é um conteúdo super acessível, tá? Mas eu tenho um desconto, Andrômeda 10% para quem vier através desse podcast. Já vou ter que fazer até uma propagandinha depois no Instagram, né, gatas? Vocês não perderem tempo até ela subir, né? Até ela subir. Aí já vai rolando o negócio. Já e assim vai. É isso. 10% vocês terão de desconto. No Te Conecta. No Te Conecta, que é no Te Cuida. Mais que isso, gata, desculpa, né? Desculpa. Dá licença, vocês não querem fazer. Simples assim, mas eu sei que vocês querem e vocês vão atrás. Isso. Porque vocês são fodidas. Começa a se cuidar hoje. É isso aí. Beijos. Até a próxima. Arrasamos.